Continuando os elementos caracterizadores da relação de emprego, falamos da pessoalidade, continuidade ou não eventualidade e agora a subordinação. O que é subordinação? O próprio nome já diz tudo, mas enfim, subordinação corresponde ao poder diretivo que o empregador, ou seja, o patrão, possui sobre o trabalho do empregado, dirigindo o empregado, fiscalizando e, obviamente, coordenando a prestação dos serviços. Então é o poder, a subordinação é o poder de mando que o patrão possui sobre o empregado. A subordinação ela deriva da própria estrutura da relação jurídica de emprego, que se baseia na transferência pelo empregado ao empregador do poder de direção sobre o seu trabalho. Então o trabalhador ele exerce sua função nos moldes do poder diretivo do seu empregador. Então quais são as formas de subordinação? A doutrina, de modo geral, aponta várias formas de subordinação. Entre elas, primeiro, a subordinação técnica. A subordinação técnica, ela se concentra no aspecto de que o trabalhador ele recebe ordens técnicas sobre a execução das suas atividades. Então existe uma suposta prevalência de conhecimentos técnicos do empregador em relação aos conhecimentos do empregado. Ou seja, tecnicamente, o patrão, o empregador, sabe mais, tem mais conhecimento do que o empregado. Então isso faz com que exista a necessidade de que o empregado ele acate as ordens e determinações do empregador para a execução de serviços, justamente porque, faça isso porque eu sei mais que você. Segunda espécie de subordinação é a subordinação, segunda forma, melhor dizendo, é a subordinação econômica. Aqui leva em conta a dependência econômica do empregado em relação ao seu empregador. Então, nessa subordinação econômica, ela tem por base a ideia de que o empregado ele recebe ordens do empregador e as cumpre porque depende economicamente da remuneração que recebe para o sustento próprio de sua família, que é muito normal e tradicional na relação de emprego. Terceira forma de subordinação é a subordinação social. Nesse caso, o empregado ele cumpre as ordens do empregador porque o interesse social da empresa exige uma estrutura perfeita de organização do trabalho, para que aí sim possa atingir um bem comum de ordem econômica e social. Então está mais relacionado à hierarquia e também à estruturação daquele local de trabalho, da empresa propriamente dita. Subordinação clássica. A subordinação clássica é a consistente na situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pelo qual o trabalhador compromete-se a acolher, a respeitar o poder de direção empresarial no tocante ao modo de realização da sua prestação laborativa. Então aqui manifesta-se pela intensidade de ordens do tomador de serviço sobre o respectivo trabalhador. Por isso, subordinação clássica é a subordinação tradicional que a gente vê no dia a dia, no cotidiano. Subordinação objetiva e subjetiva. A subordinação objetiva é a que se manifesta pela integração do trabalhador nos fins e objetivos do empreendimento do tomador de serviço, daquele que ele está subordinado a trabalhar. Ainda que afrouxados as amarras desse vínculo empregatício. Então, nós temos aqui que o poder do empregador é relativo à prestação do serviço pelo empregado. Em outras palavras, a subordinação objetiva, ela se manifesta pela integração do trabalhador nos fins e objetivos do empreendimento do tomador de serviço, onde o labor, o trabalho, ele é visto de modo objetivo. A subordinação objetiva ela é vinculada a um critério exclusivamente objetivo, o qual seja o poder jurídico sobre a atividade e a atividade que se integra em atividades. Então, essa é a subordinação que prevalece no nosso ordenamento jurídico. A subordinação subjetiva, ela considera que o empregador tem poder sobre a pessoa do empregado. Não é o trabalho propriamente dito, mas é sobre a pessoa, por isso subjetiva.
sobre a pessoa do empregado e não levando em consideração o trabalho propriamente dito. Subordinação estrutural refere-se aqui à inserção do trabalhador na estrutura organizacional da empresa, onde ele desempenha funções que integram o fluxo dos processos produtivos empresariais. A subordinação estrutural, ela se expressa pelo fato de se inserir o trabalhador na dinâmica do tomador dos seus serviços, independentemente de receber ou não suas ordens diretas. Então você tem uma estrutura em que ele está inserido dentro. Claro, tem que acolher, que eu falei para vocês agora, tem que acolher estruturalmente a dinâmica de organização e funcionamento, ou seja, o trabalhador tem que respeitar a hierarquia existente dentro da empresa em que está trabalhando. Por vezes ele nem precisa receber ordens, ele já está encaixado naquela estrutura que existe dentro da empresa. Então, nessa dimensão da subordinação, não importa que o trabalhador se harmonize ou não aos objetivos do empreendimento, nem que receba ordens diretas das específicas chefias dele, ele já está encaixado lá. O fundamental aqui na subordinação é que o trabalhador esteja estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de serviço, ou seja, da empresa, do emprego, do patrão dele. Subordinação direta e indireta. A subordinação direta, ela é caracterizada por ordens explícitas e diretas do empregador. A indireta, ela pode ser identificada em situações onde o controle do empregador se dá por meio de normas e diretrizes gerais que orientam o comportamento do trabalhador. Uma coisa é o meu patrão me dar ordens diretamente. Outra coisa é eu ter regramentos que eu tenho que seguir. É como se as ordens já estão lá escritas, vamos supor, no regimento interno. E aí eu sei o que fazer, eu, empregado, já sei o que fazer. Subordinação jurídica. Associada ao caráter jurídico do contrato de trabalho. Ou seja, a subordinação jurídica, o contrato faz lei entre as partes, o famoso pacta sunt servanda, que é muito estudado no direito das obrigações e direito dos contratos. Então a doutrina entende que a subordinação da relação empregatícia possui essencialmente caráter jurídico. Isso porque o empregado ele transfere ao empregador o poder de direção, que assume os riscos da atividade econômica. O patrão é que assume os riscos da empresa, da atividade econômica, passando ele a estabelecer os contornos da organização do trabalho do empregado. Você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. E fiscalizar o cumprimento pelo empregado das ordens dadas no exercício do poder de organização, podendo, inclusive, em caso de descumprimento pelo empregado das ordens a ele determinadas, impor sanções a ele, previstas no próprio ordenamento jurídico, indenizações, sanções trabalhistas, enfim. E aí, por fim, nós temos a subordinação em tempos tecnológicos. Os meios telemáticos, e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. E aí surge o home office. Então, nos tempos tecnológicos, você tem ainda a subordinação, só que tudo informatizado. Beleza? Um abraço, pessoal.